Thomas Piketty. 11. O capital no século XXI. 10. 1. A desigualdade na apropriação do capital. Abordaremos agora a questão da desigualdade da riqueza e sua evolução histórica. É uma questão ainda mais importante porque a redução da desigualdade patrimonial e da renda que a riqueza gera, observada ao longo da primeira metade do século XX, é a única razão de a desigualdade total da renda ter diminuído no decorrer desse período. Tanto no caso da França como no dos Estados Unidos, vimos que a desigualdade da renda do trabalho não caiu estruturalmente entre os anos 1900, 1910 e 1950, 1960, ao contrário do que diziam as previsões otimistas da teoria de Kuznets, fundada na ideia de uma transferência gradual e mecânica da mão de obra dos setores menos bem pagos para os mais bem pagos, e que essa forte queda da desigualdade total da renda se explica, em essência, pelo colapso das altas rendas do capital. Todos os elementos de que dispomos indicam que o mesmo aconteceu nos outros países desenvolvidos. Assim, é fundamental compreender como e por que ocorreu essa compressão histórica da desigualdade da riqueza. A questão se torna ainda mais importante se considerarmos que a apropriação do capital parece se tornar cada vez mais concentrada neste início do século XXI, isso dentro do contexto de tendência de alta da relação capital-renda e de baixo crescimento. Esse possível processo de divergência patrimonial suscita inúmeras interrogações quanto a seu impacto no longo prazo e parece, em certa medida, ainda mais inquietante do que o processo de distanciamento dos superexecutivos, que permanece, nos dias de hoje, mais localizado geograficamente. 2. A superconcentração da riqueza. Europa e Estados Unidos. Como já vimos no capítulo 7, a repartição da riqueza, e, portanto, da renda do capital, é sempre mais concentrada do que a da renda do trabalho. Em todas as sociedades conhecidas, em todas as épocas, a metade mais pobre da população em termos patrimoniais não possui quase nada, em torno de 5% da riqueza total, o décimo superior na hierarquia da riqueza detém a maior parte da riqueza disponível na sociedade, em geral mais de 60% da riqueza total, por vezes chegando a 90%, e a população entre esses dois grupos, ou seja, 40% da população, detém algo entre 5% e 35% do patrimônio total. Vimos também que a emergência de uma verdadeira classe média patrimonial, ou seja, o fato de esse grupo intermediário ser agora claramente mais rico do que a metade mais pobre da população e deter coletivamente entre 1/4 e 1/3 da riqueza nacional, constitui, sem dúvida, uma das mais importantes transformações estruturais da distribuição da riqueza no longo prazo. Agora precisamos compreender as razões dessa transformação. Para isso, começaremos revendo a cronologia. Quando e como a redução da desigualdade de riqueza se iniciou? Antes de tudo, é preciso esclarecer que as fontes disponíveis hoje, sobretudo os dados de herança, não nos permitem, infelizmente, estudar a evolução histórica da desigualdade de riqueza para tantos países como no caso da desigualdade de renda. Dispomos de estimativas históricas mais ou menos completas para 4 países em particular: França, Reino Unido, Estados Unidos e Suécia. As lições oferecidas por essas experiências são, porém, relativamente claras e convergentes, em especial no que concerne às semelhanças e diferenças entre as trajetórias europeia e americana. 3. Além disso, uma imensa vantagem dos dados patrimoniais em comparação com os dados sobre a renda é que eles permitem, em certos casos, recuar a tempos muito mais remotos. Apresentaremos aqui, um a um, os resultados obtidos para esses 4 países. 3. A França. Um observatório de patrimônios. O caso da França é particularmente interessante, pois se trata do único país para o qual dispomos de uma fonte histórica de fato homogênea, o que permite estudar a distribuição da riqueza de modo contínuo desde o fim do século XVIII e o início do século X.
Isso se explica pela criação, em 1791, pouco após a abolição dos privilégios fiscais da nobreza, de um imposto sobre as heranças e doações, e, de maneira mais geral, um sistema de registro dos patrimônios, espantosamente moderno e universal para a época. O novo imposto sobre heranças implementado pela Revolução Francesa é universal em 3 sentidos. Atinge da mesma forma todos os tipos de bens e propriedades, terras agrícolas, bens imobiliários urbanos e rurais, ativos líquidos, títulos de dívida pública ou privada, ativos financeiros de toda natureza, ações, participações societárias, móveis, objetos preciosos etc., quaisquer que sejam seus detentores, nobres ou plebeus, e a despeito dos montantes, por menores que sejam. O objetivo dessa reforma fundamental não era, naquele momento, apenas trazer receitas fiscais para o novo regime, mas também permitir ao governo conservar o registro do conjunto de transmissões patrimoniais pela herança, óbito, ou pela doação, pessoa viva, de maneira a poder garantir a todos o pleno exercício do direito de propriedade. Na linguagem administrativa oficial, o imposto sobre heranças e doações sempre fez parte, desde a lei de 1791 até os dias atuais, da categoria mais ampla dos droits d'enregistrement, taxas de registro, e mais especificamente dos droits de mutation, impostos de transmissão, impostos que incidem sobre as transferências a título gratuito, ou seja, as transferências de títulos de propriedade efetuadas sem contrapartida financeira, por herança ou doação, mas também, seguindo modalidades particulares, sobre as transferências a título oneroso, transferências em troca de dinheiro ou de outros títulos. Trata-se de permitir que cada proprietário, pequeno ou grande, registre seus bens e possa usufruir com toda a segurança de seu direito à propriedade, por exemplo, apelando à autoridade pública em caso de contestação. É assim que foi implementado, no fim dos anos 1790 e no começo dos anos 1800, um sistema relativamente completo de registro das propriedades e, em particular, um cadastro de bens imóveis que perdura até hoje. Na quarta parte, voltaremos à história dos impostos sobre heranças nos diferentes países. Por ora, os impostos nos interessam acima de tudo como fonte. Notemos apenas que, na maior parte dos outros países, impostos comparáveis só foram criados no fim do século XIX e no início do século XX. No Reino Unido, apenas na reforma de 1894 foram unificadas as leis de tributação sobre a transmissão de bens imobiliários, real estate, e aquelas que tratam sobre ativos financeiros e patrimônio pessoal, personal estate, e só nos anos 1910, 1920 se instituíram estatísticas de heranças homogêneas para o conjunto de bens. Nos Estados Unidos, o Imposto Federal sobre as Heranças e Doações foi criado apenas em 1916 e até hoje atinge apenas uma minoria. Há impostos estaduais muito heterogêneos que por vezes afetam segmentos mais amplos de proprietários. Por consequência, nesses dois países é muito difícil estudar a evolução da desigualdade da riqueza antes da Primeira Guerra Mundial. Certamente há inúmeras escrituras públicas, actes notariais, e inventários de bens declarados em óbito, mas muitas vezes se trata de documentos de cunho privado, actes sous seing privé, que envolvem subgrupos particulares da população e seus bens. É difícil, desse modo, tirar conclusões gerais. Isso é ainda mais lamentável se levarmos em conta que a Primeira Guerra Mundial causou um considerável choque para a riqueza e sua distribuição. Um dos principais interesses do estudo do caso francês é exatamente ver essa transformação essencial sob uma perspectiva histórica mais longa. De 1791 a 1901, o imposto sobre as heranças e doações era estritamente proporcional. A alíquota variava segundo o grau de parentesco, mas era a mesma para todos os montantes transmitidos e na maioria das vezes era baixíssima, em geral entre 1% e 2%. O imposto tornou-se ligeiramente progressivo em 1901, após uma longa batalha parlamentar.
O governo, que desde os anos 1820 já havia publicado estatísticas detalhadas sobre o fluxo anual das heranças e das doações, começou a instaurar a partir de 1902 diversos tipos de apuração por segmentos de herança, que foram se tornando cada vez mais sofisticados, com triagem cruzada por idade, nível de sucessão, tipos de bens etc., até os anos 1950, 1960. Desde os anos 1970, 1980, é possível utilizar arquivos digitais que compreendem amostras representativas do conjunto de declarações sobre herança e doação registradas na França ao longo de um ano, o que permitiu prolongar essas apurações estatísticas até os anos 2000, 2010. Além dessas ricas fontes, produzidas diretamente pela administração fiscal ao longo dos 2 últimos séculos, também coletamos dezenas de milhares de declarações individuais, que foram muito bem conservadas nos arquivos nacionais e nos arquivos dos departamentos franceses desde os primeiros anos do século XIX, a fim de constituir amostras de grande porte que iam dos anos 1800, 1810 até os anos 2000, 2010. Por fim, os arquivos franceses concernentes a heranças ofereceram uma perspectiva excepcionalmente ampla e detalhada sobre 2 séculos de acumulação e distribuição da riqueza. 4. As metamorfoses de uma sociedade patrimonial. Indicamos no gráfico 10.1 os principais resultados obtidos sobre a evolução da concentração de riqueza de 1810 a 2010. A primeira conclusão é que nenhuma tendência à redução da desigualdade na apropriação do capital era perceptível antes dos choques dos anos 1914, 1945. Constatamos, ao contrário, uma ligeira tendência ao aumento da desigualdade ao longo de todo o século XIX, partindo de um nível já muito elevado, e mesmo uma aceleração da espiral de desigualdade ao longo dos anos 1880, 1913. O 10º superior da hierarquia da riqueza já possuía entre 80% e 85% do patrimônio total no início do século XIX e detinha perto de 90% no início do século XX. O 100º superior possuía, sozinho, entre 45% e 50% da riqueza nacional nos anos 1800, 1810. Essa parcela ultrapassou os 50% nos anos 1850, 1860 e atingiu 60% da riqueza total em 1900, 1910. O 10º superior, os 10% com as maiores riquezas, detinha 80, 90% da riqueza total nos anos 1810, 1910 e detém 60, 65% hoje. Quando analisamos esses dados com o distanciamento histórico de que dispomos hoje, é surpreendente a impressionante concentração de riqueza que caracterizava a sociedade francesa na Belle Époque, a despeito de todos os discursos tranquilizadores das elites econômicas e políticas da Terceira República. Em Paris, que reunia pouco mais de 1/20 da população francesa em 1900, 1910, mas somava 1/4 de sua riqueza, a concentração de fortunas era ainda mais elevada e parecia progredir de forma ilimitada durante as décadas que precederam a Primeira Guerra Mundial. Na capital, onde 2/3 da população morriam quase sem nenhum patrimônio para transmitir a seus herdeiros no século XIX, contra cerca de metade no restante do país, mas onde se concentravam também as grandes fortunas, a parcela do 100º superior era de cerca de 55% no início do século, ultrapassava 60% nos anos 1880, 1890 e depois 70% às vésperas da Primeira Guerra Mundial. Ver o gráfico 10.2. Tendo em vista essa curva, é natural se perguntar até onde a concentração das fortunas poderia ter chegado se as guerras não tivessem acontecido. Nossos dados sobre herança também permitem constatar que a desigualdade da riqueza mantém quase a mesma força dentro de cada faixa etária ao longo de todo o século XIX. Sobre esse tema, vale ressaltar que as estimativas indicadas nos gráficos 10.1, 10.2 e nos seguintes, mostram a desigualdade da riqueza dentro do conjunto da população adulta viva em cada período indicado.
Partimos dos patrimônios no momento de óbito, mas ponderamos cada observação em função do número de pessoas vivas dentro de cada faixa etária ao longo do ano considerado. Na prática, isso não faz muita diferença. A concentração patrimonial entre os vivos é poucos pontos maior do que a desigualdade das fortunas dos falecidos, e todas as evoluções temporais são basicamente as mesmas. O centésimo superior, o 1% com as maiores riquezas, detinha 70% da riqueza total em Paris na véspera da Primeira Guerra Mundial. Qual era a concentração de riqueza em vigor na França no século XVIII e às vésperas da Revolução Francesa? Na ausência de fontes comparáveis aos dados sobre herança criados pelas Assembleias Revolucionárias, para o antigo regime dispomos apenas de atos por instrumento privado, heterogêneos e incompletos, assim como para o Reino Unido e os Estados Unidos até o fim do século XIX, infelizmente é impossível fazer comparações precisas. No entanto, tudo parece indicar que a desigualdade dos patrimônios privados se reduziu um pouco entre os anos 1780 e os anos 1810, levando em conta as redistribuições de terras agrícolas e as anulações de títulos da dívida pública realizadas durante a Revolução Francesa e, de maneira mais geral, os choques que afetaram as fortunas aristocráticas. É possível que a parcela do 10º superior tenha atingido, ou mesmo ultrapassado, 90% do patrimônio total às vésperas de 1789, e que a parcela do 100º superior tenha atingido e talvez superado 60%. Por outro lado, a lei do bilhão dos emigrantes em 1825 e o retorno da nobreza à cena política favoreceram a reconstituição de algumas antigas fortunas durante o período das monarquias censitárias, 1815-1848. De fato, nossos dados sobre herança permitem constatar que a porcentagem de nomes aristocráticos dentro do 100º superior da hierarquia dos patrimônios parisienses passou gradualmente de 15% nos anos 1800-1810 para perto de 30% nos anos 1840, antes de enfrentar um declínio implacável a partir dos anos 1850-1860 e cair para menos de 10% nos anos 1890-1900. A importância dada aos movimentos desencadeados pela Revolução Francesa não deve, contudo, ser exagerada. Para concluir, além dessas variações, a provável queda da desigualdade patrimonial dos anos 1780 até os anos 1800-1810 e a alta gradual de 1810-1820 até 1900-1910, sobretudo a partir dos anos 1870-1880, o fato mais importante é a relativa estabilidade da desigualdade na apropriação do capital, que se manteve um nível extremamente elevado durante os séculos XVIII e XIX e até o início do século XX. Ao longo desse período, o 10º superior sempre deteve 80-90% do patrimônio total, e o 100º superior, cerca de 50-60%. Como vimos na segunda parte, a estrutura do capital se transformou por completo entre o século XVIII e o início do século XX. As terras foram quase inteiramente substituídas pelo capital industrial, financeiro e imobiliário e quase não tinha peso nos patrimônios da Belle Époque, mas seu nível global, medido em anos da renda nacional, permaneceu relativamente estável. A Revolução Francesa, em particular, teve apenas um pequeno impacto na relação capital-renda. Acabamos de constatar que o mesmo aconteceu com a distribuição do capital. Nos anos 1810-1820, época do pai Goriot, de Rastignac e de Mademoiselle Victorine, a fortuna era, sem dúvida, repartida de maneira ligeiramente menos desigual do que sob o antigo regime. Contudo, no fim, a diferença é bem pouca. Nos dois casos, tratava-se de sociedades patrimoniais caracterizadas por uma superconcentração do capital, nas quais a herança e o matrimônio desempenhavam um papel essencial e ter em mãos um patrimônio elevado trazia um nível de conforto que os estudos e o trabalho não permitiriam obter. Na Belle Époque, a fortuna era ainda mais concentrada do que no momento do discurso de Vautrin.
Mas, no fundo, trata-se da mesma sociedade e da mesma estrutura fundamental de desigualdades, do antigo regime à Terceira República, apesar das imensas transformações econômicas e políticas que ocorreram entre essas duas épocas. Nossos dados sobre herança também permitem constatar que a queda da parcela do 10º superior na riqueza nacional ao longo do século XX deu-se inteiramente em benefício dos 40% intermediários e que a parcela dos 50% mais pobres não evoluiu em nada, ela sempre se manteve inferior a 5%. Ao longo de todo o século XIX, assim como no século XX, a metade mais pobre da população quase não possuía patrimônio. Na idade do falecimento, em particular, constata-se que a metade mais pobre não tinha nenhum ativo imobiliário ou financeiro passível de ser transmitido, ou que seus parcos bens eram completamente absorvidos pelas despesas com o falecimento ou por dívidas. Nesses casos, os herdeiros costumavam optar por renunciar à herança. Tal proporção ultrapassa os 2/3 de falecidos em Paris ao longo do século XIX e até o início da Primeira Guerra Mundial, sem tendência de queda. Esse vasto grupo inclui, por exemplo, o pai Goriot, que morre abandonado pelas filhas na mais absoluta pobreza. Sua senhoria, Madame Valquer, exige o pagamento da pensão restante a Rastignac, e ele deve pagar também o custo do enterro, que ultrapassa o valor dos parcos objetos pessoais do idoso. Se considerarmos a França como um todo, cerca de metade da população morria assim, sem patrimônio a transmitir, ou com patrimônio negativo, no século XIX. E essa proporção em nada evoluiu no século XX. 5. A desigualdade do capital na Europa durante a Belle Époque. Os dados disponíveis para os outros países europeus, apesar de suas imperfeições, demonstram sem deixar dúvidas que a extrema concentração dos patrimônios nos séculos XVIII, XIX e XX até a Primeira Guerra Mundial é um fenômeno europeu, e não somente francês. No Reino Unido, existem, a partir dos anos 1910-1920, estatísticas detalhadas sobre heranças, que foram amplamente exploradas por pesquisadores, em particular, Atkinson e Harrison. Se as completarmos com as estimativas disponíveis para os anos recentes, mesmo as realizadas por Peter Lindert para 1810 e 1870, a partir de amostras de inventários de falecidos, estimativas menos robustas e menos homogêneas, obteremos uma evolução do conjunto muito próxima da trajetória francesa, com um nível geral de desigualdade sempre um pouco mais alto do lado inglês. A parcela do 10º superior era da ordem de 85% da riqueza total em 1810, 1870 e ultrapassou os 90% em 1900, 1910. A parcela do 100º superior teria passado de cerca de 55, 60% do patrimônio total em 1810, 1870, para perto de 70% nos anos 1910, ver o gráfico 10.3. As fontes britânicas são imperfeitas, sobretudo para o século XIX, mas as ordens de grandeza são bastante claras. A concentração de riqueza era extremamente forte no Reino Unido no século XIX e não manifestava nenhuma tendência de baixa até 1914, pelo contrário. De um ponto de vista francês, o mais surpreendente é que a desigualdade do capital no Reino Unido era, no final de contas, pouco maior do que na França da Belle Époque, ainda que as elites republicanas do momento gostassem de descrever a França como um país igualitário em comparação ao vizinho monarquista do outro lado do Canal da Mancha. Na realidade, a natureza formal do regime político não tinha, visivelmente, grande impacto sobre a realidade da distribuição de riqueza nos dois países. O 10º superior detinha 80, 90% da riqueza total nos anos 1810, 1910 e detém 70% hoje. O 10º superior detinha 80, 90% da riqueza total nos anos 1810, 1910 e detém entre 55, 60% hoje.
Na Suécia, que apresenta dados bastante detalhados, recolhidos desde os anos 1910 e explorados recentemente por Olson, Ruini e Valdestro, e para a qual também existem estimativas de 1810 e 1870, realizadas sobretudo por Lee Soltov, constatamos novamente uma trajetória muito próxima da observada na França e no Reino Unido, ver o gráfico 10.4. Em particular, os dados patrimoniais suecos confirmam o que já havíamos descoberto graças às declarações de renda. A Suécia não é o país estruturalmente igualitário que costumamos imaginar. A concentração de riqueza na Suécia, por certo, atingiu nos anos 1970, 1980 o ponto mais baixo observado em nossas séries históricas, com um pouco mais de 50% da riqueza total para o 10º superior e não muito mais do que 15% para o 100º superior. Entretanto, mesmo se tratando de uma desigualdade elevada, que aumentou sensivelmente desde os anos 1980, 1990, a concentração de riqueza no início dos anos 2010 parece pouco menor do que a francesa. O fato importante sobre o qual devemos insistir aqui é que a concentração dos patrimônios em 1900, 1910 era tão forte na Suécia quanto na França ou no Reino Unido. Todas as sociedades europeias na Belle Époque pareciam se caracterizar por uma fortíssima concentração da riqueza. É essencial compreender as razões disso e por que essa realidade foi profundamente transformada ao longo do século passado. É interessante notar que um nível extremo de concentração de riqueza, da ordem de 80, 90% do capital detido pelo 10º superior, dos quais 50, 60% pertenciam ao 100º superior, parecia ser mais ou menos o mesmo na maior parte das sociedades até o século XIX e sobretudo nas sociedades agrárias tradicionais, tanto na época moderna como na Idade Média e na Antiguidade. As fontes disponíveis são frágeis demais para fazermos comparações precisas e estudarmos evoluções temporais. Contudo, as ordens de grandeza obtidas para a parcela do 10º superior e do 100º superior no total das fortunas, em particular no total das terras agrícolas, são, em geral, muito próximas do que encontramos para a França, o Reino Unido e a Suécia do século XIX e da Belle Époque. 6. O surgimento da classe média patrimonial. 3 questões vão nos preocupar de agora em diante. Por que a desigualdade de riqueza era tão extrema, e cada vez maior, até a Primeira Guerra Mundial? Porque, apesar de os patrimônios em seu conjunto terem recuperado neste início de século XXI a prosperidade do início do século XX, como mostra a relação capital-renda, a concentração do capital se situa hoje nitidamente abaixo desses recordes históricos. Temos certeza de que essas razões são definitivas e irreversíveis. De fato, a segunda conclusão que sobrevém dos dados franceses representados no gráfico 10.1 é que a concentração da riqueza, assim como dos rendimentos patrimoniais, aparentemente nunca se recuperou dos choques dos anos 1914 e 1945. A parcela do 10º superior, que atingia 90% da riqueza total nos anos 1910, caiu para 60, 70% nos anos 1950, 1970. A parcela do 100º superior sofreu uma queda ainda mais drástica, passando de 60% nos anos 1910 para 20, 30% nos anos 1950, 1970. Em comparação com as tendências anteriores à Primeira Guerra Mundial, a ruptura é clara e maciça. A partir dos anos 1980, 1990, a desigualdade da riqueza aumentou, e veremos que a globalização financeira dificulta a mensuração da riqueza e de sua distribuição no âmbito nacional. A desigualdade do capital no século XXI deverá, cada vez mais, ser considerada numa esfera mundial. Contudo, apesar dessas incertezas, não há qualquer dúvida de que a desigualdade patrimonial se situa hoje num nível claramente abaixo do que era há um século. Cerca de 60, 65% da riqueza total para o 10º superior no início dos anos 2010, o que é ao mesmo tempo muito alto e sensivelmente mais baixo do que na Belle Époque.
A diferença essencial é que existe hoje uma classe média patrimonial que possui 1/3 da riqueza nacional, algo bastante considerável. Os dados disponíveis para os outros países europeus mostram também que se trata de um fenômeno geral. No Reino Unido, a parcela do 10º superior passou de mais de 90% às vésperas da Primeira Guerra Mundial para cerca de 65% nos anos 1970, e hoje é da ordem de 70%. A parcela do 100º superior desmoronou após os choques do século XX, indo de quase 70% nos anos 1910 a pouco mais de 20% nos anos 1970, para se situar em torno de 25-30% no início dos anos 2010, ver o gráfico 10.3. Na Suécia, os níveis de concentração do capital são sempre um pouco menores do que no Reino Unido, mas a trajetória conjunta é, no final das contas, bastante próxima, ver o gráfico 10.4. Em todos os casos, constatamos que a queda dos 10% mais ricos na hierarquia das fortunas deu-se essencialmente em benefício da classe média patrimonial, definida como os 40% intermediários da hierarquia, e não em benefício da metade mais pobre da população, cuja parcela na riqueza total sempre foi minúscula, em torno de 5%, mesmo na Suécia, onde ela jamais ultrapassou 10%. Em certos casos, sobretudo no Reino Unido, constatamos que a queda do 1% mais rico também beneficiou uma parte significativa dos 9% seguintes. Todavia, para além das particularidades nacionais, a semelhança geral entre as diferentes trajetórias europeias é marcante. A maior transformação estrutural foi o surgimento de um grupo central representado por quase metade da população, pessoas que obtiveram acesso à riqueza e passaram a deter coletivamente entre 1/4 e 1/3 da riqueza nacional. 7. A desigualdade do capital nos Estados Unidos. Examinemos agora o caso americano. Mesmo nos Estados Unidos existem, a partir dos anos 1910, 1920, estatísticas de heranças amplamente utilizadas pelos pesquisadores, em particular Landman, Kopczuk e Sayes, mas com importantes limitações devido à baixa porcentagem da população afetada pelo Imposto Federal sobre Heranças. É possível completar essas estimativas lançando mão das pesquisas detalhadas sobre a riqueza realizadas pelo Federal Reserve dos Estados Unidos desde os anos 1960, exploradas sobretudo por Kennecke e Wolff, e das estimativas mais frágeis referentes aos anos 1810 e 1870, que se baseiam nos inventários por óbitos e num recenseamento dos patrimônios explorados, respectivamente, por Jones e Soltov. O 10º superior detinha cerca de 80% da riqueza total nos anos 1910 e detém 75% hoje. Constatamos várias diferenças importantes entre as trajetórias europeia e americana. Em primeiro lugar, parece que a desigualdade de riqueza nos Estados Unidos em torno de 1800 não era muito mais alta do que na Suécia dos anos 1970, 1980. Tratando-se de um país novo, composto em grande parte de imigrantes, chegados ao Novo Mundo sem riquezas, ou com um capital limitado, isso não é surpreendente. O processo de acumulação e concentração de fortunas não teve tempo de ser posto em ação. No entanto, os dados são altamente imperfeitos e variam muito dos estados do norte, onde as estimativas indicam níveis de desigualdade inferiores à Suécia dos anos 1970, 1980, para os do sul, onde a desigualdade era mais próxima dos níveis europeus da mesma época. A crescente concentração dos patrimônios americanos ao longo do século XIX parecia bem enraizada. Em torno de 1910, a desigualdade do capital tornou-se muito forte nos Estados Unidos, apesar de continuar um pouco mais suave do que a europeia. Cerca de 80% da riqueza total para o 10º superior, e em torno de 45% para o 100º superior, ver o gráfico 10.5. É interessante notar que esse processo, que fez com que a desigualdade no Novo Mundo alcançasse a da velha Europa, inquietava muitos economistas americanos da época.
O consagrado livro de Wilford King sobre distribuição de riquezas nos Estados Unidos em 1915, primeiro estudo abrangente sobre a questão, fornece, sob esse prisma, uma leitura particularmente esclarecedora. Vista por uma perspectiva atual, o livro pode surpreender. Estamos acostumados, há muitas décadas, com a ideia de que os Estados Unidos são mais desiguais do que a Europa, e muitas vezes os americanos reivindicam esse título. A desigualdade americana é com frequência descrita nos Estados Unidos como uma condição para o dinamismo empresarial, enquanto a Europa seria um templo do igualitarismo sovietoide. Contudo, um século atrás, as percepções e a realidade eram rigorosamente inversas. Era evidente para todos que um novo mundo era, por natureza, menos desigual do que a velha Europa, e essa diferença representava um motivo de orgulho. Ao fim do século XIX, ao longo da chamada Gilded Age, os anos dourados, quando foram acumuladas nos Estados Unidos fortunas industriais e financeiras inéditas até aquele momento, a época dos Rockefeller, Carnegie, J.P. Morgan, inúmeros observadores se alarmaram com a ideia de que o país pudesse perder seu espírito pioneiro e igualitário, em parte um mito, claro, mas parcialmente justificado pela comparação com a concentração das fortunas europeias. Veremos na próxima parte do livro que esse medo de se assemelhar à Europa explica em certa medida a invenção, a partir dos anos 1910-1920, de impostos com progressões pesadas para as grandes heranças nos Estados Unidos, vistas como contrárias aos valores americanos, assim como sobre as rendas consideradas excessivas. É pouco dizer que as percepções de desigualdade, da redistribuição e das diferentes identidades nacionais mudaram muito no último século. A desigualdade da riqueza nos Estados Unidos diminuiu ao longo do período 1910-1950, assim como a desigualdade de renda, mas com muito menos intensidade do que na Europa. Ela partiu de um patamar mais baixo e os choques causados pelas guerras foram menos violentos. No início dos anos 2010, a parcela do 10º superior ultrapassa 70% do patrimônio total e a do 100º superior chega perto dos 35%. No final, a desconcentração da riqueza foi relativamente limitada nos Estados Unidos ao longo do último século. A parcela do 10º superior passou de 80% para 70% da riqueza total, enquanto na Europa passou de 90% para 60%. Ver o gráfico 10.6. Vimos tudo aquilo que distingue as experiências europeias e americanas. Na Europa, o século XX conduziu a uma transformação completa da sociedade. A desigualdade das fortunas, que às vésperas da Primeira Guerra Mundial era tão forte quanto no antigo regime, se reduziu a um nível até então inédito, a tal ponto que foi possível para cerca de metade da população passar a deter o mínimo de riqueza e, pela primeira vez, possuir coletivamente uma parte considerável do capital nacional. Isso explica, ao menos em parte, o grande otimismo que dominou a Europa durante os 30 gloriosos. Havia a impressão de que o capitalismo, as desigualdades e as sociedades de classe do passado tinham sido ultrapassados, e, sem dúvida, a enorme dificuldade em aceitar, desde os anos 1980, que essa irresistível marcha em direção ao progresso social tenha sido interrompida. Há ainda quem se pergunte quando o gênio capitalista do mal vai voltar para sua lâmpada. Até a metade do século XX, a desigualdade de riqueza era mais forte na Europa do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as percepções são muito diferentes. Em certa medida, já existia uma classe média patrimonial, branca, no início do século XIX. Ela sofreu um pouco durante a Gilded Age, depois retomou sua saúde no meio do século XX e voltou a padecer a partir dos anos 1970, 1980. Esse ioiô americano pode ser visto também na história fiscal do país. Nos Estados Unidos, o século XX não foi sinônimo de um grande salto adiante em matéria de justiça social. Na realidade, as desigualdades patrimoniais americanas são mais fortes no começo do século XXI do que jamais foram no início do século XIX.
O paraíso perdido para os americanos é associado às origens do país, aquele dos teapartes, e não aos 30 gloriosos franceses e suas intervenções estatais destinadas a domar o capitalismo. 8. O mecanismo da divergência patrimonial. R versus G na história. Tentaremos agora explicar os fatos observados. A superconcentração patrimonial que caracterizou a Europa no século XIX e até a Primeira Guerra Mundial. A forte compressão da desigualdade do capital logo após os choques dos anos 1914, 1915. E o fato de que a concentração da riqueza não recuperou, até hoje, os recordes europeus do passado. Vale frisar que nenhum dado, pelo que eu saiba, permite determinar com certeza a participação exata dos diferentes mecanismos na evolução do conjunto. Podemos, porém, tentar hierarquizá-los, com base nos dados e nas análises de que dispomos. Eis a principal conclusão a que chegamos. O principal fator que explica a superconcentração patrimonial observada nas sociedades agrárias tradicionais e, em grande medida, em todas as sociedades até a Primeira Guerra Mundial, o caso das sociedades pioneiras do Novo Mundo é, por razões óbvias, muito particular e pouco representativo no contexto mundial e considerando um longuíssimo prazo, é o fato de se tratarem de economias caracterizadas por um baixo crescimento e por uma taxa de rendimento do capital clara e continuamente superior à taxa de crescimento. Essa força de divergência fundamental, já mencionada na introdução, funciona da seguinte maneira. Consideremos um mundo de baixo crescimento, por exemplo, da ordem de 0,5–1% ao ano, como era o caso até os séculos XVIII e XIX. A taxa de rendimento do capital, que, conforme já vimos, costumava ser de cerca de 4–5% ao ano, é por definição muito mais elevada do que a taxa de crescimento em tais sociedades. Concretamente, isso significa que os patrimônios do passado se recapitalizavam muito mais rápido do que o crescimento da economia, mesmo quando não havia nenhuma renda do trabalho. Por exemplo, se G igual a 1% e R igual a 5%, então basta poupar 1/5 da renda do capital, e consumir os 4/5 restantes, para que um capital herdado da geração anterior progrida no mesmo ritmo que a economia como um todo. Se pouparmos mais, por exemplo, caso o capital seja suficiente para gerar um padrão de vida aceitável mesmo com uma fração menor da renda anual, o patrimônio crescerá mais rápido do que a média da economia, e a desigualdade patrimonial tenderá a aumentar, tudo isso sem que seja necessário considerar qualquer renda do trabalho. Vemos então, de um ponto de vista estritamente lógico, que estão dadas as condições ideais para que prospere uma sociedade de herdeiros, caracterizada ao mesmo tempo por uma enorme concentração da riqueza e uma forte continuidade, ao longo dos anos e das gerações, desses patrimônios elevados. Ora, sabemos que essas são justamente as condições que caracterizaram inúmeras sociedades ao longo da história, sobretudo as europeias no século XIX. Como ilustrado no gráfico 10.7, a taxa de rendimento do capital, aproximadamente 5%, era bem mais elevada do que a taxa de crescimento na França entre 1820 e 1913, em torno de 1% ao ano. As rendas do capital representavam perto de 40% da renda nacional, e poupar 1/4 era suficiente para gerar uma taxa de poupança da ordem de 10%, ver o gráfico 10.8, permitindo, assim, que os patrimônios aumentassem um pouco mais rápido do que a renda e que a concentração de riqueza tivesse uma tendência de crescimento. Veremos no próximo capítulo que a maior parte da riqueza ao longo desse período provinha, de fato, de heranças e que tal supremacia do capital herdado, apesar de um grande dinamismo econômico para a época e de uma impressionante sofisticação financeira, se explica pelos efeitos dinâmicos da desigualdade fundamental R maior que G. Os abundantes dados franceses sobre heranças possibilitam extrema precisão nesse ponto. A taxa de rendimento do capital é nitidamente mais elevada do que a taxa de crescimento na França entre 1820 e 1913. A participação da renda do capital na renda nacional é nitidamente mais elevada do que a taxa de poupança na França entre 1820 e 1913. 9. Porque o rendimento do capital é superior à taxa de crescimento.
Usemos o raciocínio lógico. Existem raízes profundas para explicar por que o retorno do capital deve ser sistematicamente superior à taxa de crescimento. Em primeiro lugar, é necessário deixar claro que se trata, a meu ver, mais de uma realidade histórica do que de uma necessidade lógica absoluta. Antes de tudo, a desigualdade fundamental R maior que G corresponde a uma realidade histórica incontestável. Confrontados pela primeira vez com essa afirmação, vários pesquisadores se espantam e se interrogam sobre a viabilidade lógica de tal relação. A maneira mais óbvia de se convencer de que a desigualdade R menor que G é de fato uma realidade histórica é, sem dúvida, a que descrevo a seguir. Como vimos na primeira parte, a taxa de crescimento foi quase nula por muito tempo na história da humanidade. Ao combinar crescimento demográfico e econômico, podemos considerar que a taxa de crescimento global entre a antiguidade e o século XVII jamais excedeu 0,2% ao ano por longos períodos. Sejam quais forem as incertezas históricas, não resta dúvida de que a taxa de rendimento do capital sempre foi claramente superior. O valor central observado para períodos longos gravita em torno de um rendimento de 4,5% ao ano. Trata-se, sobretudo, de um rendimento fundiário, em porcentagem do valor das terras, na maior parte das sociedades agrárias tradicionais. Mesmo adotando uma estimativa muito mais baixa do rendimento puro do capital, por exemplo, se considerarmos o argumento de vários proprietários de terra ao longo da história de que não é fácil administrar uma grande extensão de terra e que uma parte desse rendimento corresponde, na realidade, à justa remuneração do trabalho altamente qualificado realizado pelo dono, chegaremos a um retorno mínimo e, a meu ver, pouco realista e pequeno demais, de pelo menos 2,3% ao ano. Em todo caso, isso é superior a 0,2%. Para um período extenso da história da humanidade, o fato mais importante é que a taxa de rendimento do capital sempre foi ao menos 10 ou 20 vezes superior à taxa de crescimento da produção e da renda. Trata-se, em grande medida, do fundamento da sociedade. Isso permite que uma classe de proprietários se dedique a algo além da própria subsistência. A taxa de rendimento do capital, antes dos impostos, sempre foi superior à taxa de crescimento mundial, mas a distância entre elas diminuiu no século XX e pode aumentar novamente no século XXI. Para ilustrar essa questão da maneira mais clara possível, representei no gráfico 10.9 a evolução mundial da taxa de rendimento do capital e da taxa de crescimento desde a antiguidade até o século XXI. Evidentemente, estamos lidando com estimativas aproximadas e incertas, mas a ordem de grandeza e as evoluções do conjunto podem ser consideradas válidas. Para a taxa de crescimento mundial, utilizei as estimativas históricas e as previsões para o futuro analisadas na primeira parte. No caso da taxa de rendimento do capital mundial, foram usadas as estimativas do rendimento puro do capital obtidas para o Reino Unido e a França no período entre 1700 e 2010 e analisadas na segunda parte. Para períodos anteriores, cheguei a um rendimento puro de 4,5%, o que deve ser considerado um valor mínimo. Os dados históricos disponíveis sugerem, em vez disso, rendimentos médios da ordem de 5,6%. 16 para o século XXI, supus que o valor observado ao longo do período 1990-2010, ou seja, cerca de 4%, vai se prolongar, mas isso ainda é muito incerto. Como vimos na segunda parte, existem pressões para uma diminuição desse rendimento e outras para o seu aumento. Salientemos também que o rendimento do capital indicado no gráfico 10.8 é o retorno antes da tributação, e também não contabiliza as perdas de capital decorrentes de guerras e os ganhos e perdas de capital, particularmente importantes ao longo do século XX. Constatamos no gráfico 10.9 que a taxa de retorno puro do capital, em geral de 4,5%, sempre foi nitidamente superior à taxa de crescimento mundial no curso da história, mas que a distância entre ambas diminuiu ao longo do século XX, e sobretudo na segunda metade do século, quando o crescimento mundial atingiu 3,4% ao ano.
É bastante provável que essa distância aumente de novo ao longo do século XXI com a desaceleração do crescimento, em especial demográfico. A partir do cenário de referência analisado na primeira parte, a taxa de crescimento mundial poderia ser da ordem de 1,5% ao ano entre 2050 e 2100, ou seja, aproximadamente o mesmo nível que no século XIX. A distância entre R e G retornará, assim, para um nível comparável àquele que prevalecia durante a Revolução Industrial. É fácil, portanto, ver o papel central que os impostos sobre o capital, e os choques de diversas naturezas, podem desempenhar nesse contexto. Até a Primeira Guerra Mundial, os impostos sobre o capital eram muito reduzidos. Na maioria dos países, não existia nem imposto sobre a renda, nem imposto sobre os lucros das empresas, e as taxas dos impostos sobre heranças em geral não ultrapassavam poucos pontos percentuais. Para simplificar, podemos considerar que as taxas de retorno antes e depois dos impostos eram quase as mesmas. A partir da Primeira Guerra Mundial, as taxas dos impostos sobre as rendas, os lucros e os maiores patrimônios logo alcançaram níveis significativos. Desde os anos 1980, 1990, num contexto ideológico amplamente transformado, cada vez mais marcado pela globalização financeira e pela concorrência exacerbada entre os estados para atrair o capital, as taxas desses impostos começaram a cair e, em alguns casos, não estão longe de simplesmente desaparecer. No gráfico 10 e 10, mostramos as estimativas do rendimento médio do capital depois de considerados os impostos e contabilizadas as deduções de uma estimativa média para as perdas de capital decorrentes das destruições ocorridas no período 1913-1950. Para facilitar, também supomos que a concorrência fiscal aos poucos conduziria a um desaparecimento completo dos impostos ao longo do século XXI. A taxa média de cobrança sobre o rendimento de capital é fixada em 30% para o período 1913-2012, depois passa para 10% em 2012, 2050 e para 0% em 2050, 2100. Na prática, é mais complicado. Os impostos variam muito de acordo com os países e os tipos de patrimônio e às vezes podem ser progressivos. A taxa aumenta de acordo com o nível de renda ou de riqueza, ao menos em princípio, mas nada garante. É claro que a concorrência fiscal irá até o fim. Retomaremos essa questão na quarta parte. A taxa de rendimento do capital, depois dos impostos e perdas de capital, caiu abaixo do crescimento no século XX e pode voltar a ultrapassá-lo no século XXI. Constatamos que o rendimento líquido deduzido de impostos e de perdas caiu para apenas 1,5% por ano ao longo do período 1913-1950, ou seja, abaixo da taxa de crescimento. Essa situação inédita se repetiu entre 1950 e 2012, considerando a taxa de crescimento excepcionalmente alta. Enfim, observamos que os choques fiscais e não fiscais do século XX levaram, pela primeira vez na história, o rendimento líquido do capital a ficar abaixo da taxa de crescimento. Por uma conjunção de fatores, destruições causadas pelas guerras, políticas fiscais progressivas desencadeadas pelos choques dos anos 1914, 1945, crescimento excepcional dos 30 gloriosos, esse quadro se prolongou por todo um século. Tudo leva a crer que ele está a ponto de terminar. Se a concorrência fiscal for ao limite de sua lógica, hipótese que não pode ser excluída, a distância entre R e G retornará, ao longo do século XXI, para um nível próximo ao do século XIX, ver o gráfico 10 e 10. Mesmo se a tributação média do capital se mantiver num nível da ordem de 30%, o que não será nada fácil, o rendimento líquido do capital provavelmente voltará a ultrapassar a taxa de crescimento, ao menos no cenário de referência. A taxa de rendimento do capital, depois dos impostos e perdas de capital, caiu abaixo da taxa de crescimento no século XX e pode voltar a ultrapassá-lo no século XXI.
Para mostrar essa possível evolução de maneira ainda mais clara, agrupamos no gráfico 10 e 11 os dois subperíodos 1913, 1950 e 1950, 2012 em uma única média para os anos compreendidos entre 1913 e 2012, período inédito em que o rendimento líquido do capital foi inferior ao crescimento. Reunimos também os dois subperíodos 2012, 2050 e 2050, 2100 em uma só média secular 2012, 2100 e supusemos que as taxas da segunda metade do século XXI se manterão no século X, algo difícil de garantir. O gráfico 10 e 11 tem ao menos o mérito de revelar uma característica bastante incomum, e talvez única, do século XX no que concerne à comparação entre R e G. Podemos também observar que a hipótese de um crescimento mundial de 1,5% ao ano no longuíssimo prazo é, aos olhos de inúmeros observadores, excessivamente otimista. Lembremos que o crescimento médio da produção por habitante foi de 0,8% ao ano no nível mundial entre 1700 e 2012 e que o crescimento demográfico, também de 0,8% para os 3 últimos séculos, deverá, de acordo com as previsões mais aceitas, sofrer uma forte queda até o final do século XXI. No entanto, é necessário destacar que a principal limitação do gráfico 10 e 11 é supor, por definição, que nenhuma reação política importante vai alterar o curso do capitalismo e da globalização financeira ao longo dos 2 próximos séculos, o que, tendo em vista a movimentada história do século passado, é uma hipótese duvidosa, e a meu ver pouco plausível, justamente porque as consequências da desigualdade numa situação como essa seriam consideradas e não poderiam ser aceitas por muito tempo. Revisitaremos essa delicada questão com mais calma. Em suma, vimos que a desigualdade RG corresponde a uma realidade histórica incontestável, observada até a Primeira Guerra Mundial e sem dúvida novamente no século XXI, mas essa realidade social e política depende em grande parte dos choques sofridos pelas riquezas, assim como das políticas públicas e das instituições criadas para regular a relação capital-trabalho. 10. A questão da preferência pelo presente. Recapitulemos. A desigualdade R maior que G corresponde, antes de tudo, a uma realidade histórica, mais ou menos confirmada pela análise dos períodos e das conjunturas políticas. De um ponto de vista estritamente lógico, podemos imaginar sociedades em que a taxa de crescimento seria naturalmente superior ao rendimento do capital, mesmo na ausência de qualquer intervenção governamental. Tudo depende da tecnologia, para que serve o capital, e das atitudes frente à poupança e à propriedade, por que optar por deter capital? Como havíamos notado na segunda parte, podemos, num caso extremo, imaginar sociedades nas quais o capital não serve para nada, reduzindo-se, portanto, a mera reserva de valor, com rendimento rigorosamente nulo, mas os habitantes escolheriam detê-lo em grande quantidade, como provisão para uma catástrofe futura, ou talvez para um grande potlatch, ou apenas por se tratar de uma população particularmente paciente e precavida em relação às gerações futuras. Se, além disso, tal sociedade se caracterizar por um crescimento rápido da produtividade do trabalho, graças às constantes invenções ou porque o país está engajado num processo acelerado de redução da distância em relação a outros países tecnicamente mais avançados, pode ser que a taxa de crescimento seja nitidamente superior ao rendimento do capital. Entretanto, na prática, não parece existir na história um exemplo de sociedade em que a taxa de rendimento do capital tenha caído naturalmente a níveis inferiores a 2, 3% por longos períodos, e os valores médios em geral observados, sem entrar na questão da diversidade de alocações e de rendimentos, são mais próximos de 4, 5% antes da dedução dos impostos. Em particular, o rendimento das terras agrícolas nas sociedades tradicionais, como o dos bens imobiliários nas sociedades contemporâneas, nos dois casos, as formas de propriedade mais comuns e seguras, costuma ser da ordem de 4, 5% ao ano, com uma ligeira tendência à queda para períodos muito longos, 3, 4% em vez de 4, 5%, conforme vimos na segunda parte.
O modelo econômico mais utilizado para explicar essa relativa estabilidade do rendimento do capital em torno de 4, 5%, e o fato de que ele nunca se encontra abaixo de 2, 3%, baseia-se na noção de preferência pelo presente. Em outras palavras, os agentes econômicos se caracterizam por uma taxa de preferência pelo presente, em geral denotada como θ, que mede sua impaciência e a maneira como avaliam o futuro. Por exemplo, se θ igual 5%, isso significa que eles estão prestes a sacrificar 105 euros de consumo no próximo ano para poder consumir mais 100 euros no ano corrente. Essa teoria, como costuma ocorrer com os modelos teóricos dos economistas, possui um lado ligeiramente tautológico. Sempre é possível explicar qualquer comportamento supondo que as pessoas têm preferências, as funções de utilidade, no jargão técnico, que as impulsionam a agir nessa direção. O que de fato leva a tal explicação ainda não está muito claro, e seu poder preditivo é radical e implacável. Nesse caso, numa economia de crescimento nulo não causaria surpresa saber que as taxas de retorno do capital R devem ser precisamente iguais às taxas de preferência pelo presente θ17. Segundo essa teoria, a estabilidade histórica do rendimento do capital em 4, 5% seria explicada por razões psicológicas. A impaciência humana e as inclinações da nossa espécie fariam com que o retorno do capital não se afastasse muito desse nível. Além de sua característica tautológica, essa teoria impõe algumas dificuldades. Claro, a intuição geral desse modelo explicativo, assim como, por exemplo, o da teoria da produtividade marginal, não pode ser totalmente equivocada. Em igualdade de circunstâncias, uma sociedade mais paciente, ou que se prepara para choques difíceis no futuro, sem dúvida terá tendência a construir mais reservas e a acumular mais capital. Do mesmo modo, numa sociedade onde se acumulou tanto capital que o rendimento caiu definitivamente a um nível muito baixo, por exemplo, de 1% ao ano, ou onde todas as formas de riqueza, incluindo as propriedades das classes modestas e médias, seriam tão taxadas que o rendimento líquido cairia a esse nível, é bem provável que uma parte considerável dos detentores de patrimônio procurasse se desfazer de suas terras, casas e ativos financeiros, mesmo que o estoque total do capital começasse a diminuir até que o rendimento subisse um pouco. O problema dessa teoria é que ela é sistemática e simplista demais. É impossível resumir todos os comportamentos de poupança, todas as atitudes perante o futuro a partir de um parâmetro psicológico único e indiscutível. Se levarmos a sério a versão mais extrema desse modelo, chamada de horizonte infinito, pois os agentes calculam as consequências de suas estratégias de poupança para seus descendentes mais distantes, como se fosse para eles mesmos, com base em sua própria taxa de preferência pelo presente, a implicação é que é impossível variar a taxa de rendimento líquido do capital, a não ser em 0,1%. Qualquer tentativa nesse sentido, por exemplo, por meio da política fiscal, deslancharia uma reação de força infinita em uma ou outra direção, poupança ou despoupança, de modo que o rendimento líquido voltaria para seu único equilíbrio. Uma previsão desse tipo não é nada realista. Todas as experiências históricas mostram que a elasticidade da poupança é positiva, mas não infinita, sobretudo quando o retorno varia dentro de proporções moderadas e razoáveis. Outra dificuldade desse modelo teórico, se interpretado em sua versão mais estrita, é que ele implica que a taxa de rendimento do capital R, para manter a economia em equilíbrio, progrida muito de acordo com a taxa de crescimento G, a tal ponto que a distância entre R e G deveria ser muito mais elevada no mundo em forte crescimento do que no mundo com crescimento nulo. Mais uma vez, essa previsão pouco realista e pouco compatível com as experiências históricas provém da hipótese de horizonte infinito. É possível que o rendimento do capital suba em uma economia de forte crescimento, mas sem dúvida não o suficiente para que a diferença RG aumente significativamente, pelo menos a se julgar pelas experiências observadas. Porém, podemos notar que esse mecanismo contém uma intuição em parte válida e interessante de um ponto de vista estritamente lógico.
Nesse modelo econômico básico, que se apoia sobretudo na existência de um mercado perfeito de capitais, todos obtêm como retorno para sua poupança a produtividade marginal do capital mais alta disponível na economia e todos podem fazer quantos empréstimos desejarem a essa taxa. A razão de o rendimento de capital R ser sempre mais elevado do que a taxa de crescimento G é a seguinte. Se R fosse inferior a G, os agentes econômicos, ao constatar que suas rendas futuras, e a de seus descendentes, aumentariam mais rápido do que a taxa sob a qual é possível tomar empréstimos, se sentiriam infinitamente ricos e tenderiam a querer fazer empréstimos ilimitados, a fim de consumir esses recursos logo, até que a taxa R ultrapassasse a taxa G. Em sua forma extrema, esse mecanismo não é inteiramente plausível, mas mostra que a desigualdade R menor que G é perfeitamente verificável nos modelos econômicos mais básicos, e, quanto mais eficiente for o mercado de capital, maiores as chances de verificá-la. Em suma, o comportamento de poupança e as atitudes perante o futuro não podem ser resumidos por um único parâmetro. Essas escolhas devem ser analisadas no âmbito de modelos mais complexos, que levem em consideração ao mesmo tempo a preferência pelo presente, a poupança de precaução, os efeitos relacionados ao ciclo de vida, a importância dada à riqueza como tal e muitos outros fatores. Elas dependem do ambiente social e institucional, por exemplo, o sistema público de previdência, de estratégias e pressões familiares, de limitações que os diferentes grupos sociais impõem, como certos direitos aristocráticos que não podem ser vendidos livremente pelos herdeiros, assim como de fatores psicológicos e culturais. A meu ver, a desigualdade R maior que G deve ser analisada antes de tudo como uma realidade histórica, regida por vários mecanismos, e não como uma necessidade lógica absoluta. Ela resulta da conjunção de várias forças, em grande medida independentes umas das outras. De um lado, a taxa de crescimento G é, estruturalmente, mais ou menos baixa, em geral pouco mais de 1% ao ano, a partir do momento em que a transição demográfica esteja completa e o país em questão se encontre na fronteira tecnológica mundial, na qual o ritmo de inovação é relativamente lento. De outro lado, a taxa de rendimento do capital R depende de inúmeros parâmetros tecnológicos, psicológicos, sociais, culturais etc., cuja conjunção parece resultar em um rendimento da ordem de 4, 5%, ou, em todo caso, bem superior a 1%. 11. Existe uma distribuição de equilíbrio. Observemos, agora, as consequências da desigualdade R maior que G na dinâmica da concentração da riqueza. Como já vimos, o fato de o rendimento do capital ultrapassar a taxa de crescimento de forma clara e contínua é uma força que impulsiona o aumento da desigualdade de riqueza. Por exemplo, se G igual a 1% e R igual a 5%, basta que os detentores de patrimônios elevados escolham reinvestir a cada ano mais de um quinto da renda de seus capitais para que esses patrimônios cresçam mais rápido do que a renda média da sociedade em questão. Nessas condições, as únicas forças capazes de evitar uma espiral de desigualdade por tempo indefinido e de fazer com que a desigualdade da riqueza se estabilize a um nível finito são as seguintes. De um lado, se os detentores de riqueza em conjunto fazem crescer suas fortunas mais rápido do que a renda média, então a relação capital-renda tenderá a aumentar sem limite, o que no longo prazo deve conduzir a uma baixa na taxa de rendimento do capital. Dito isso, tal mecanismo pode levar décadas, sobretudo numa economia aberta em que os detentores de riqueza podem acumular ativos estrangeiros, como foi o caso do Reino Unido e da França no século XIX e até a Primeira Guerra Mundial. Em princípio, esse processo sempre acaba sendo interrompido em algum momento, quando os detentores de ativos estrangeiros possuírem o planeta inteiro, mas é claro que isso pode levar algum tempo, o que explica em grande parte o crescimento aparentemente ilimitado dos centésimos superiores das hierarquias de riqueza no Reino Unido e na França durante a Belle Époque.
Por outro lado, considerando as trajetórias patrimoniais individuais, o processo de divergência pode ser impedido por diversos tipos de choques, como os demográficos, a ausência de descendência válida, ou, ao contrário, um número grande demais de descendentes, conduzindo a um esfarelamento do capital familiar, ou mortes precoces ou tardias demais, ou ainda os econômicos, como um mau investimento, uma revolta camponesa, uma crise financeira, o retorno medíocre do capital e assim por diante. Sempre existem choques dessa natureza nas famílias, provocando renovações mesmo nas sociedades mais imutáveis. Contudo, a questão central é que, para uma determinada estrutura de choques, há uma forte desigualdade RG que conduz, automaticamente, a uma concentração extrema da riqueza. 12. Entails e substitutions hereditários. Vale notar também aqui a importância das escolhas demográficas. Quanto menos os ricos tiverem, mais forte será a concentração patrimonial, e das regras de transmissão. Muitas sociedades aristocráticas tradicionais têm como base o princípio da primogenitura, dando ao filho mais velho a totalidade da herança, ou ao menos uma parte desproporcional do patrimônio parental, de modo a evitar seu esfarelamento e preservar, ou fazer crescer, a fortuna familiar. Esse privilégio dado ao filho mais velho abrange as principais propriedades de terra, muitas vezes com restrições. O herdeiro não pode dilapidar o bem e deve se contentar em consumir as rendas do capital, que é em seguida transmitido ao herdeiro seguinte dentro da ordem de sucessão, em geral o neto mais velho. Trata-se do sistema de entails no direito britânico, ou do sistema equivalente de substitution hereditary no antigo regime francês. É a razão do infortúnio de Elinor e Marianne em Razão e Sensibilidade. As terras de Nordland passam diretamente de seu pai para seu meio-irmão, John Dashwood, que depois de sabiamente refletir com a esposa, Fanny, decide não lhes deixar nada. O destino das duas irmãs é inteiramente traçado por esse terrível diálogo. Em persuasão, o patrimônio de Sir Walter é transmitido a seu sobrinho, em detrimento das 3 filhas. Jane Austen, ela mesma pouco contemplada por heranças e que, assim como a irmã, fica solteira, sabe bem do que fala. Em relação à riqueza, a Revolução Francesa e o Código Civil por ela cunhado fundaram-se em 2 pilares essenciais: a abolição das substituições hereditárias e da primogenitura, com a afirmação do princípio de divisão igualitária dos bens entre irmãos e irmãs. Esse princípio é aplicado com constância e rigor desde 1804. Na França, a quotité é disponível, ou seja, a parte do patrimônio que os pais podem dispor livremente no testamento, representa apenas 1/4 dos bens para os pais de 3 ou mais filhos e só pode ser transgredida em circunstâncias extremas, como, por exemplo, se os filhos assassinarem o padrasto ou a madrasta. É importante compreender que essa nova lei se fundamenta num princípio de igualdade. Os irmãos e irmãs mais novos têm o mesmo valor que os primogênitos e as primogênitas, e ninguém poderá derrogar esse fato, sejam quais forem os caprichos dos pais, e num princípio de liberdade e de eficácia econômica. Em particular, a abolição dos entails, dos quais Adam Smith não gostava nem um pouco e que Voltaire, Rousseau e Montesquieu abominavam, baseia-se numa ideia simples: a livre circulação de bens e a possibilidade de realocá-los permanentemente para o melhor uso possível devem ser feitas em função do julgamento da geração viva, a despeito do que possam ter pensado os ancestrais mortos. É interessante notar que a Revolução Americana, não sem certa polêmica, chegou às mesmas conclusões. Os entails foram proibidos, mesmo nos Estados do Sul, seguindo a célebre fórmula de Thomas Jefferson: o mundo pertence aos vivos, e o princípio de divisão igualitária das heranças entre irmãos foi inscrito na lei como regra padrão, ou seja, na ausência de testamento contrário, o que é fundamental. A liberdade testamentária integral ainda prevalece hoje nos Estados Unidos, sem nenhuma reserva hereditária, assim como no Reino Unido. Mas na prática essa regra padrão se aplica à imensa maioria dos casos.
Trata-se de uma diferença essencial entre a França e os Estados Unidos, onde se aplica desde o século XIX o princípio de uma divisão igualitária entre os vivos, e o Reino Unido, onde a primogenitura continuou como regra padrão até 1925 para uma parte dos bens, em particular o capital fundiário e agrícola. Na Alemanha, foi necessário esperar a República de Weimar em 1919 para que se abolisse o equivalente germânico dos entails. Na época da Revolução Francesa, essas legislações igualitárias, anti-autoritárias, trata-se de desestabilizar a autoridade dos pais, e afirmar a do novo chefe de família, às vezes em detrimento das esposas, e liberais, totalmente revolucionárias para a época, suscitaram um otimismo considerável, ao menos entre os homens. Os partidários da Revolução estavam convencidos de que eles tinham aí a chave para a igualdade futura. Se adicionarmos a isso que o Código Civil dava a cada um a mesma igualdade de direitos perante um mercado e a propriedade e que as corporações foram abolidas, o resultado final é sem dúvida que esse sistema só podia levar ao desaparecimento das desigualdades do passado. Tal otimismo se exprime, por exemplo, com a força de esboço de um quadro histórico dos progressos do espírito humano, publicado em 1794 pelo Marquês de Condorcet. É fácil provar, escreve ele, que as fortunas tendem naturalmente à igualdade e que sua excessiva desproporção ou não pode existir, ou deve de pronto cessar, se as leis civis não estabelecerem meios artificiais de as perpetuarem e as reunirem e se a liberdade do comércio e da indústria fizer desaparecer a vantagem que toda lei proibitiva, todo direito fiscal dá a essa riqueza adquirida. 13. O Código Civil e a ilusão da Revolução Francesa. Como, então, explicar que a concentração da riqueza na França não tenha parado de crescer ao longo de todo o século XIX e tenha atingido na Belle Époque um nível ainda maior do que no momento da criação do Código Civil e apenas pouco menor do que no monárquico e aristocrático Reino Unido? Evidentemente, a igualdade de direitos e oportunidades não é suficiente para levar à igualdade de riquezas. Na verdade, a partir do momento em que a taxa de rendimento do capital ultrapassa de maneira forte e duradoura a taxa de crescimento, a dinâmica de acumulação e de transmissão dos patrimônios conduz automaticamente a uma grande concentração da propriedade, e a divisão igualitária entre irmãos não muda muita coisa. Como indicamos antes, sempre existem choques demográficos ou econômicos nas trajetórias patrimoniais das famílias. Podemos demonstrar, com a ajuda de um modelo matemático relativamente simples, que, para uma estrutura de choques dessa natureza, a desigualdade na distribuição da riqueza no longo prazo tende a se aproximar de um nível de equilíbrio e que esse nível de equilíbrio é uma função crescente da distância RG entre a taxa de rendimento do capital e a taxa de crescimento do país. Intuitivamente, a diferença RG mede a velocidade com a qual um patrimônio, cujas rendas serão inteiramente reinvestidas e recapitalizadas, se afasta da renda média. Quanto mais alta for RG, mais essa força será divergente. Se os choques demográficos e econômicos tomarem uma forma multiplicativa, um bom ou um mau investimento tem um efeito maior. Se o capital inicial for grande, a divisão de equilíbrio atingida no longo prazo toma a forma de uma lei de Pareto, forma matemática de uma função potência que permite descrever relativamente bem as distribuições observadas. Podemos mostrar de maneira bem simples que o coeficiente dessa lei de Pareto, que mede o grau de desigualdade na divisão das propriedades, é uma função muito crescente da diferença RG. Concretamente, se a distância entre rendimento do capital e o crescimento tem um valor tão alto quanto o observado na França no século XIX, com um rendimento médio da ordem de 5% ao ano e um crescimento da ordem de 1% ao ano, então esse modelo prevê que o processo dinâmico e progressivo de acumulação de riqueza levará automaticamente a uma concentração patrimonial muito forte, em geral com 90% do capital pertencendo ao décimo superior da hierarquia e mais de 50% ao centésimo superior. Em outras palavras, a desigualdade fundamental R menor que G permite-nos perceber a enorme desigualdade do capital observada no século XIX e, de certa maneira, o fracasso da Revolução Francesa.
Isso porque, se as assembleias revolucionárias instituíram leis fiscais universais, e nos forneceram, de quebra, um observatório incomparável dos patrimônios, instrumento inestimável de conhecimento, a verdade é que o coeficiente desses impostos era tão baixo, 2% sobre os patrimônios transmitidos em linha direta ao longo do século XIX, inclusive para as grandes heranças, que não poderia ter nenhum impacto detectável sobre a diferença entre a taxa de rendimento do capital e a taxa de crescimento. Em tais condições, não surpreende que a desigualdade da riqueza seja tão grande no século XIX e na Belle Époque na França republicana quanto no Reino Unido monarquista. A natureza formal do regime tem pouco peso em comparação à relação de desigualdade R maior que G. A questão da divisão igualitária entre irmãos e irmãs tem alguma relevância, mas é menor do que a diferença entre R e G na prática. A primogenitura, ou, mais precisamente, a primogenitura no caso de terras agrícolas, cada vez menos importantes em proporção ao capital nacional britânico ao longo do século XIX, ampliava os choques demográficos e econômicos, o que gerava mais desigualdade de acordo com a ordem de nascimento dos filhos, e conduzia a um coeficiente de Pareto mais elevado e a uma maior concentração do capital. Isso pode ajudar a explicar por que a parcela do 10º superior era ligeiramente mais alta no Reino Unido de 1910, um pouco mais de 90% da riqueza total, contra um pouco menos de 90% na França, e, sobretudo, porque a parcela do 100º superior é bem maior do lado britânico. 70% contra 60%, o que parece se justificar pela manutenção de um pequeno número de latifúndios muito extensos. Contudo, esse feito é em parte compensado por uma redução do crescimento demográfico francês. A desigualdade cumulativa dos patrimônios é estruturalmente maior quando a população está estagnada, ainda por causa da diferença entre R e G, e tem um impacto moderado sobre o conjunto da distribuição, que é, no final das contas, muito próximo nos dois países. 27 em Paris, onde o Código Civil Napoleônico passou a ser aplicado com todo rigor a partir de 1804 e onde a desigualdade não pode ser atribuída aos aristocratas britânicos ou à rainha da Inglaterra. O 100º superior da hierarquia das fortunas detinha, em 1913, mais de 70% da riqueza total, ou seja, mais ainda do que no Reino Unido. A realidade é tão impressionante que alcançou até o mundo dos desenhos animados. Em Aristogatas, cuja trama se desenrola na Paris de 1910, o montante da fortuna da velha senhora não é especificado, mas, a julgar pelo esplendor do palacete e pela energia que o mordomo emprega para se livrar da gata duquesa e de seus 3 filhotes, deve ser considerável. Perceberemos também que, do ponto de vista da lógica R maior que G, o fato de a taxa de crescimento ter passado de apenas 0,2% ao ano até o século XVII para 0,5% no século XX e 1% no século XIX não parece ter feito muita diferença. Em comparação com a taxa de rendimento a cerca de 5%, isso não muda grande coisa, especialmente porque a Revolução Industrial parece ter provocado um ligeiro crescimento do rendimento do capital. De acordo com o modelo teórico, para que a desigualdade da distribuição diminua de forma considerável, levando em conta uma taxa de rendimento da ordem de 5% ao ano, é necessário que a taxa de crescimento ultrapasse 2%, ou então que os impostos sobre o capital reduzam o rendimento líquido para abaixo de 5%, ou que as duas coisas ocorram ao mesmo tempo. Voltaremos a tratar disso. Deixemos claro, enfim, que, se a diferença RG entre o retorno do capital e a taxa de crescimento ultrapassar certo limiar, não existirá uma divisão de equilíbrio. As desigualdades patrimoniais crescerão sem limites, e o pico da distribuição se distanciará da média indefinidamente. O nível exato desse limiar depende, é claro, dos comportamentos de poupança. O distanciamento terá mais chances de ocorrer se os detentores de grandes patrimônios não souberem mais como gastar seu dinheiro e não tiverem alternativa a não ser recapitalizar uma grande parte dele. Mais uma vez, Aristogatas nos serve de referência.
Adelaide Bonfamille dispõe notoriamente de rendas tão consideráveis que ela não sabe mais o que inventar para mimar duquesa, Marie, Toulouse e Berlioz, que passam das aulas de piano para lições de pintura, sempre um pouco entediados. Veremos no próximo capítulo que esse exemplo explica muito bem a tendência para as grandes concentrações de riqueza na França, e sobretudo em Paris, durante a Belle Époque. Os donos de grandes patrimônios eram, cada vez mais, pessoas de idade avançada que poupavam uma parcela importante de suas rendas e, assim, seu capital aumentava mais rápido que o crescimento da economia. Como enfatizamos, tal espiral de desigualdade não pode, em princípio, durar para sempre. O mecanismo estabilizador se deve ao fato de que não haverá mais onde se investir a poupança e que o rendimento mundial do capital acabará entrando em queda, ocasionando uma redistribuição de equilíbrio e estabilizando as desigualdades. Mas isso pode levar muito tempo, uma vez que em 1913 a parcela do centésimo superior nas fortunas parisienses já ultrapassava os 70%, podemos legitimamente nos preocupar com o nível de concentração que teria sido necessário para deflagrar a estabilização na ausência dos choques desencadeados pela Primeira Guerra Mundial. 14. Pareto e a ilusão da estabilidade das desigualdades. Neste momento, pode nos ser útil aprender um pouco sobre o método e a história das medidas estatísticas da desigualdade. Já havíamos mencionado, no capítulo 7, o estatístico italiano Corrado Gini e seu famoso índice que objetivava resumir as desigualdades de um país e se tornou tão sintético que acabou dando uma visão um pouco técnica e pasteurizada demais, e, sobretudo, pouco legível, das desigualdades. Um caso ainda mais interessante é o de seu compatriota Valfredo Pareto, cujos principais trabalhos publicados datam dos anos 1890-1910, a começar pela famosa Lei de Pareto. No período entre guerras, os fascistas italianos fizeram de Pareto, com sua teoria sobre as elites, um de seus economistas oficiais, sem dúvida também com a intenção de recuperar o prestígio do fascismo. É preciso dizer que Pareto saudou a chegada de Mussolini ao poder, pouco antes de sua morte, em 1923, e sobretudo que sua tese sobre a implacável estabilidade da desigualdade é ilusório. Segundo Pareto, querer modificá-la tinha obviamente algo de sedutor para aquele governo. O que mais impressiona quando lemos os trabalhos de Pareto, com o distanciamento que temos hoje, é que ele não dispunha de nenhum dado que lhe permitisse concluir sobre a estabilidade. Pareto escreveu em torno de 1900 e utilizou algumas tabelas fiscais disponíveis em sua época, obtidas a partir dos impostos sobre a renda aplicados na Prússia e na Saxônia, bem como em algumas cidades suíças e italianas, nos anos 1880-1890. Eram dados esparsos, referentes a no máximo uma década, e que indicavam ainda mais uma leve tendência de aumento das desigualdades, o que Pareto procurou dissimular com certa má-fé. Em todo caso, é bastante evidente que esse material não permitiria concluir o que quer que fosse sobre as tendências de longo prazo ou sobre a estabilidade da desigualdade na história universal. Salvo pela questão dos preconceitos políticos, Pareto desconfiava de todos os socialistas e de suas ilusões redistributivas. E nisso não se diferenciava em nada de vários colegas de seu tempo, como Leroy Beaulieu, que o italiano admirava e ao qual voltaremos mais tarde. O exemplo de Pareto é interessante porque ilustra certa ilusão de estabilidade eterna que conduz, por vezes, a um uso excessivo de matemática nas ciências sociais. Para estudar a velocidade com que o número de contribuintes diminui quando se sobe na hierarquia da renda, Pareto constatou que esse ritmo de decréscimo pode ser aproximado por uma lei matemática que passará a se chamar Lei de Pareto e que é uma simples função potência, power law. De fato, ainda hoje as distribuições patrimoniais, assim como as distribuições de renda, que resultam em parte da renda do patrimônio, podem ser estudadas com base nessa mesma família de curvas matemáticas.
É importante salientar ainda que isso vale para o pico dessas distribuições e que se trata de uma relação aproximada, válida localmente, que pode ser explicada pelos processos de choques multiplicativos como os já descritos. Acima de tudo, é importante compreender que se trata de uma família de curvas, e não de uma curva única. Tudo depende dos coeficientes e dos parâmetros que caracterizam essa curva. Quanto a isso, os dados que reunimos no âmbito do World de Top Incomes Database, assim como os dados sobre a desigualdade da riqueza que acabamos de apresentar, demonstram que os coeficientes de Pareto variaram imensamente na história. Quando alguém diz que uma curva de distribuição da riqueza segue uma lei de Pareto, não está dizendo nada. Pode se tratar de uma distribuição em que o décimo superior detém pouco mais de 20% da renda total, como uma distribuição de renda escandinava nos anos 1970, 1980, ou de uma distribuição em que o décimo superior detenha 50% do total, como uma distribuição de renda americana nos anos 2000, 2010, ou ainda uma distribuição em que o décimo superior detenha 90% do total, a semelhança de uma distribuição francesa ou britânica da riqueza nos anos 1900, 1910. Em cada um desses exemplos, trata-se da lei de Pareto, mas com coeficientes totalmente distintos. Essas diferentes realidades sociais, econômicas e políticas não têm, é claro, qualquer relação umas com as outras. Ainda hoje, algumas pessoas imaginam, como Pareto, que a distribuição da riqueza se caracteriza por uma implacável estabilidade, consequência de uma lei quase divina. Na verdade, não poderia ser menos verdade. Quando estudamos as desigualdades numa perspectiva histórica, o que é importante e o que deve ser explicado não são as pequenas estabilidades, mas sobretudo as mudanças significativas. A esse respeito, tratando-se da concentração da riqueza, devemos associar a diferença RG entre rendimento do capital e taxa de crescimento, um mecanismo transparente que permite levar em consideração as maiores variações históricas observadas, descritas pelo coeficiente de Pareto como da parte do décimo ou do centésimo superior da riqueza total. 15. Por que a desigualdade de riqueza do passado não se restabeleceu? Voltemos agora à questão essencial. Por que a desigualdade de riqueza da Belle Époque não se restabeleceu? Estamos certos de que os motivos são definitivos e irreversíveis. Em primeiro lugar, é preciso dizer que não poderemos dar uma resposta perfeitamente segura e satisfatória. Diversos fatores desempenharam um papel importante no passado e terão um papel essencial no futuro, e é simplesmente impossível fixar certezas matemáticas sobre esse assunto. A grande redução da desigualdade de riqueza após os choques dos anos 1914, 1945 é a parte mais fácil de explicar. Como vimos na segunda parte, os patrimônios sofreram uma série de choques extremamente violentos depois das guerras e das políticas por elas desencadeadas, conduzindo a um desmoronamento da relação capital-renda. De certo, podemos imaginar que essa redução das fortunas deva ter atingido todos os patrimônios de maneira proporcional, seja qual for o nível dentro da hierarquia, deixando inalterada a desigualdade do capital. Entretanto, estaríamos esquecendo que nem todos os patrimônios têm a mesma origem ou desempenham a mesma função. No topo da hierarquia das fortunas, o patrimônio é com maior frequência o produto de uma acumulação vinda de longe, e, assim, leva-se muito mais tempo para se reconstituir fortunas dessa magnitude do que para se acumular um patrimônio modesto ou médio. Além disso, os maiores patrimônios servem para financiar certo nível de vida. Ora, os dados detalhados que coletamos nos arquivos de heranças confirmam que, durante o período entre guerras, muitos rentistas não reduziram seu padrão de vida rápido bastante depois dos choques sofridos pelos patrimônios e pelas rendas geradas por eles após a Primeira Guerra Mundial e nos anos 1920, 1930, ainda que tenham amputado progressivamente seu capital para financiar despesas correntes e, por consequência, tenham transmitido um patrimônio muito menor do que haviam recebido, não permitindo, de modo algum, prolongar o equilíbrio social anterior.
Os dados parisienses são particularmente impressionantes nesse sentido. Por exemplo, podemos calcular que 1% dos herdeiros parisienses mais ricos dispunham, na Belle Époque, de um patrimônio que lhes permitia financiar um nível de vida da ordem de 80 a 100 vezes mais alto do que o salário médio da época e ainda reinvestir uma pequena parte do capital, de modo a aumentar um pouco a riqueza que foi recebida. De 1872 a 1912, o sistema parecia perfeitamente equilibrado. Esse grupo transmitia à geração seguinte um montante que financiava o mesmo padrão de vida, de 80 a 100 vezes o salário médio da geração seguinte, ou até um pouco mais, daí uma tendência de crescimento da concentração das fortunas. O equilíbrio se quebra, nitidamente, no entreguerras. O 1% dos herdeiros parisienses mais ricos continuam vivendo mais ou menos como no passado, mas o que eles deixam à geração seguinte permite financiar um padrão de vida entre 30 e 40 vezes o salário médio da época, quiçá 20 vezes, ao final dos anos 1930. Para os rentistas, era o princípio do fim. Trata-se sem dúvida do mecanismo mais importante de dispersão de riqueza observado em todos os países europeus, e, em menor medida, nos Estados Unidos, na sequência dos choques dos anos 1914 e 1945. Acrescentemos a isso o fato de que a composição dos maiores patrimônios os expunha mais maciçamente, em média, às perdas de capital desencadeadas pelas duas guerras. Em particular, os dados detalhados sobre a composição de carteiras disponíveis nos arquivos de heranças mostram que os ativos estrangeiros representavam até um quarto dos patrimônios mais importantes às vésperas da Primeira Guerra Mundial, dos quais quase a metade para obrigações públicas emitidas por estados estrangeiros, e em particular pela Rússia, que se preparava para declarar moratória. Mesmo não dispondo, infelizmente, de dados tão precisos assim para o Reino Unido, não há dúvida de que os ativos estrangeiros desempenhavam um papel no mínimo igualmente importante para as maiores fortunas britânicas. E tanto na França como no Reino Unido os ativos estrangeiros quase desapareceram após as duas guerras. Não devemos superestimar a importância desse fator explicativo, na medida em que os detentores dos maiores patrimônios são às vezes os mais bem preparados para realocar, no momento certo, suas posições em carteiras mais lucrativas. Além disso, é impressionante constatar que todos os níveis de patrimônio, e não somente os mais elevados, mantinham às vésperas da Primeira Guerra Mundial uma quantidade considerável de ativos estrangeiros. De modo geral, se examinarmos a estrutura dos patrimônios parisienses no fim do século XIX e na Belle Époque, ficamos bastante espantados pelo caráter extremamente diversificado e moderno dessas carteiras. Às vésperas da guerra, os bens imobiliários representavam pouco mais de um terço dos ativos, cerca de 2/3 deles eram bens imobiliários parisienses e 1/3, bens no interior do país, e, deste 1/3, uma pequena quantia em terras agrícolas, de modo que os outros 2/3 se constituíam de ativos financeiros e se decompunham em diferentes conjuntos de ações e obrigações francesas e estrangeiras, públicas e privadas, relativamente equilibradas em todos os níveis de fortuna. Ver a tabela 10.1. A sociedade de rentistas que prosperou na Belle Époque não era uma sociedade do passado, fundada no capital fundiário e estático. Ela encarnava, ao contrário, certa modernidade patrimonial e financeira. A lógica cumulativa da desigual R maior que G a deixou prodigiosa e permanentemente desigual. Em tal sociedade, os mercados mais livres e mais concorrenciais, os direitos de propriedade mais bem assegurados, tinham pouca chance de reduzir as desigualdades, uma vez que suas condições já estavam preenchidas no ponto mais alto. E, de fato, foram os choques sofridos pelos patrimônios e por suas rendas a partir da Primeira Guerra Mundial que modificaram esse equilíbrio. Em 1912, os ativos imobiliários representavam 36% da riqueza total parisiense, os ativos financeiros, 62%, e os móveis e objetos preciosos, 3%.
Relembremos, enfim, que o período 1914-1945 se encerrou em vários países europeus, e sobretudo na França, com certo número de redistribuições que atingiram de maneira mais intensa os patrimônios mais elevados, e, em particular, os acionistas das grandes corporações industriais, do que os patrimônios modestos e médios. Referimos-nos principalmente às nacionalizações sancionadas na Liberação. O exemplo emblemático é o da fabricante de automóveis Renault, assim como no Imposto de Solidariedade Nacional, também instituído em 1945. Esse imposto excepcional e progressivo, ao mesmo tempo sobre o capital e sobre os enriquecimentos surgidos ao longo da ocupação, foi arrecadado uma única vez, mas suas taxas extremamente elevadas constituíram um choque adicional muito pesado para as pessoas afetadas. 16. Os elementos para a explicação: o tempo, o imposto e o crescimento. Por fim, não causa espanto que a concentração da riqueza tenha diminuído tanto em todos os países entre 1910 e 1950. Em outras palavras, a parte descendente dos gráficos 10:1, 10:5 não é a mais difícil de explicar. O mais surpreendente, a priori, e de certa maneira mais interessante, é que a concentração da riqueza parece jamais ter se recuperado desses choques. É certo que devemos insistir sobre o fato de que a acumulação do capital é um processo de longo prazo, que se desenvolve por muitas gerações. A concentração da riqueza observada na Europa na Belle Époque é consequência de um processo cumulativo que se desenrola por várias décadas, até mesmo séculos. Como vimos na segunda parte, é necessário esperar os anos 2000, 2010 para que o total da riqueza privada, imobiliária e financeira, expressa em anos de renda nacional, reencontre mais ou menos o nível que tinha às vésperas da Primeira Guerra Mundial. Esse processo de restauração histórica da relação capital/renda nos países ricos, por sinal, muito provavelmente ainda está em curso. No que diz respeito à distribuição da riqueza, precisaríamos ser pouco realistas para imaginar que a violência dos choques dos anos 1914 e 1945 poderia se dissipar em 10 ou 20 anos e que a concentração das fortunas retomaria nos anos 1950, 1960 seu nível de 1910. Podemos também ressaltar que a desigualdade do capital aumentou desde os anos 1970, 1980. É então possível que um processo de recuperação, mais lento ainda do que a retomada da relação capital/renda, esteja em curso e que a concentração da riqueza se prepare para alcançar automaticamente os níveis do passado. Essa primeira explicação, baseada na ideia de que o tempo decorrido desde 1945 não foi longo o suficiente, tem sua porção de verdade. Contudo, ela não basta. Quando examinamos a evolução da parcela do 10º superior da hierarquia da riqueza, e mais ainda a parcela do 100º superior, que era da ordem de 60, 70% da riqueza total em todos os países europeus em 1910 e é de apenas 20, 30% em 2010, temos a nítida impressão de que uma mudança estrutural aconteceu na sequência dos choques dos anos 1914, 1945, uma transformação que impede que a concentração da riqueza volte por completo a seus níveis anteriores. A questão não é apenas quantitativa, longe disso. Como veremos no próximo capítulo, ao retomar a pergunta feita por Waltrin sobre os diferentes padrões de vida que podem ser alcançados pela herança e pelo trabalho, a diferença entre uma parcela de 60, 70% e uma parcela de 20, 30% na riqueza nacional detida pelo 100º superior é mais ou menos simples. No primeiro caso, o 100º superior da hierarquia de renda é, muito nitidamente, dominado pelas altas rendas oriundas do capital herdado. Estamos falando da sociedade de rentistas descrita pelos romancistas do século XIX. No segundo caso, as altas rendas do trabalho, para uma dada distribuição, mais ou menos equilibram as altas rendas do capital. Passamos aqui para uma sociedade de executivos, ou ao menos para uma sociedade mais equilibrada.
Do mesmo modo, o surgimento de uma classe média patrimonial, que detém coletivamente entre 1/4 e 1/3 da riqueza nacional, e não mais 1/20 e 1/10, ou seja, pouco mais do que a metade mais pobre da sociedade, corresponde a uma transformação social de grande importância. Quais são, então, as mudanças estruturais que ocorreram entre 1914 e 1945, e de maneira mais geral ao longo do século XX, em comparação com os séculos precedentes, que impedem que a concentração da riqueza volte a seus níveis anteriores, mesmo que neste início de século XXI as riquezas privadas consideradas em seu conjunto estejam prosperando como antigamente? A explicação mais natural e mais importante é a criação, ao longo do século passado, de impostos fiscais significativos sobre o capital e seus rendimentos. É importante insistir no fato de que as grandes concentrações de riqueza observadas em 1900, 1910 eram o produto de um longo período histórico sem guerras ou catástrofes maiores, ao menos em comparação com a violência dos conflitos do século XX, e também, e talvez sobretudo, de um mundo sem impostos, ou quase. Até a Primeira Guerra Mundial, não existia na maior parte dos países nenhum imposto sobre as rendas do capital ou sobre os lucros das empresas. Nos raros casos em que eles existiam, seus coeficientes eram baixíssimos. Tratava-se, assim, de condições ideais para o acúmulo e a transmissão de fortunas consideráveis, e para se viver da renda produzida por essas riquezas. Ao longo do século XX, surgiram inúmeras formas de tributação de dividendos, juros, lucros e aluguéis, o que mudou radicalmente a distribuição. Para simplificar, podemos considerar, no primeiro momento, que a taxa média de tributação do rendimento do capital era muito próxima de 0% até 1900, 1910, e, em todo caso, inferior a 5%, e se estabilizou nos países ricos em torno de 30% a partir dos anos 1950, 1980 e, em certa medida, até os anos 2000, 2010, mesmo com uma pressão recente para baixá-la, no âmbito da concorrência fiscal entre os estados, exercida sobretudo pelos países de menor tamanho. Ora, uma taxa média de tributação da ordem de 30%, que diminuiu o rendimento do capital antes dos impostos de 5% para um retorno deduzido de impostos de 3,5%, é em si suficiente para ter efeitos consideráveis no longo prazo, levando em conta a lógica multiplicativa e cumulativa que caracteriza o processo dinâmico de acumulação e concentração de riqueza. Ao utilizar os modelos teóricos que descrevemos aqui, é possível mostrar que uma taxa de tributação efetiva de 30%, se aplicada a todas as formas de capital, pode ser suficiente para explicar por si só uma grande dispersão da riqueza, da mesma ordem que a queda da parcela do centésimo superior observada historicamente. É necessário destacar que o imposto nesse âmbito não tem por efeito reduzir a acumulação total da riqueza, mas modificar estruturalmente no longo prazo a distribuição da riqueza entre os diferentes décimos da hierarquia das fortunas. Do ponto de vista do modelo teórico, assim como na realidade histórica, o fato de a taxa de tributação do capital ter passado de 0% para 30%, e do retorno líquido do capital de 5% para 3,5%, pode muito bem não ter efeito algum sobre o estoque total de capital no longo prazo, pela simples razão de que a queda da riqueza do centésimo superior é compensada pela ascensão da classe média. Isso é precisamente o que ocorreu no século XX, uma lição às vezes esquecida hoje em dia. Nesse aspecto, é necessário também levar em conta o desenvolvimento, ao longo do século XX, dos impostos progressivos, ou seja, coeficientes mais pesados para as rendas altas, e particularmente para os rendimentos altos do capital, pelo menos até os anos 1970, 1980, bem como para as grandes heranças. No século XIX, o imposto sobre heranças era muito baixo, apenas 2% sobre as transmissões entre pais e filhos. É evidente que esse imposto não possuía nenhum efeito sensível sobre o processo de acumulação da riqueza. Tratava-se mais de uma taxa de registro destinada a proteger o direito de propriedade.
O imposto sobre heranças francês tornou-se progressivo em 1901, mas o coeficiente mais elevado aplicável em linha direta não ultrapassava 5%, e se aplicava a apenas uma dezena de heranças por ano. Tal imposto, arrecadado uma vez a cada geração, não podia ter muito efeito sobre a concentração da riqueza, a despeito do que pensaram os detentores de riqueza da época. Isso é bem diferente dos coeficientes de 20, 30%, e às vezes bem maiores, que foram aplicados após os choques militares, econômicos e políticos dos anos 1914, 1945, às maiores heranças na maior parte dos países ricos. Como consequência, cada geração deve agora reduzir seu padrão de vida e poupar mais, ou então realizar investimentos particularmente lucrativos, para que o patrimônio familiar cresça tão rápido quanto a renda média da sociedade. Torna-se, assim, mais difícil manter sua posição. Por outro lado, fica mais fácil para aqueles que partem de mais baixo encontrar seu lugar ao sol, por exemplo, comprando empresas ou ações vendidas no momento da abertura de uma sucessão. Simulações simples mostram, ainda, que um imposto progressivo sobre as heranças pode reduzir muito a parcela do centésimo superior na distribuição da riqueza no longo prazo. As diferenças entre os regimes sucessórios aplicáveis nos diferentes países também podem contribuir para explicar certas distinções entre os países, como a maior concentração de altíssimas rendas do capital, que parecem levar a uma concentração muito forte da riqueza, observada na Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial. O imposto aplicado às maiores heranças não ultrapassou em geral 15, 20% do lado alemão do Reno, enquanto muitas vezes ele atingia 30, 40% do lado francês. O raciocínio teórico e as simulações numéricas sugerem que a evolução do papel desempenhado pela tributação pode ser suficiente para explicar, sem nem evocar outras transformações estruturais, a maior parte das evoluções observadas. Sobre esse assunto, é preciso dizer mais uma vez que a concentração da riqueza, ainda que menor hoje do que em 1900, 1910, continua extremamente forte. Um sistema fiscal perfeito e ideal não é necessário para alcançar tal resultado e justificar uma transformação cuja magnitude não podemos exagerar. 17. Será o século XXI ainda mais desigual do que o século XIX? Considerando os diversos efeitos em jogo e as inúmeras incertezas ligadas a essas simulações, seria de fato excessivo concluir que outros fatores não desempenharam um papel também significativo. No âmbito de nossa análise, podemos ver que dois elementos provavelmente tiveram um papel importante, a despeito de toda a transformação do sistema fiscal, e podem continuar a ter um papel significativo no futuro. A leve e provável contração da participação do capital e da taxa de rendimento do capital no longuíssimo prazo. E o fato de que, apesar da desaceleração previsível do crescimento ao longo do século XXI, a taxa de crescimento, pelo menos em sua componente propriamente econômica, ou seja, a taxa de crescimento da produtividade, o progresso do conhecimento e as invenções tecnológicas, se situará no futuro a um nível bem mais elevado do que o extremamente baixo observado até o século XVIII. Na prática, como indica o gráfico 1011, é provável que a diferença RG seja menor no futuro do que foi até o século XVIII, por conta de um retorno menor, por exemplo, 5% em vez de 5%, e de um crescimento maior, 5% em vez de 2%, até mesmo para uma situação em que a concorrência entre os estados conduz à supressão de toda forma de tributação sobre o capital. Se acreditarmos nas simulações teóricas, isso significará que a concentração da riqueza, mesmo com o fim dos tributos sobre o capital, não voltará necessariamente a seu nível extremo de 1900, 1910. Não existiria, contudo, motivo para comemorar, primeiro porque essa situação levaria, ainda assim, a um aumento muito forte da desigualdade da riqueza. A parcela da classe média na riqueza nacional poderia ser dividida mais ou menos pela metade. Isso provavelmente não seria visto como um mal menor pelo corpo social e político.
Em segundo lugar, porque essas simulações teóricas permanecem apenas relativamente certas. Existem outras forças possíveis pressionando na direção oposta, ou seja, para uma concentração do capital ainda mais intensa do que a de 1910. Trata-se, em particular, da possibilidade de um crescimento demográfico negativo, que pode levar o crescimento do século XXI, sobretudo nos países ricos, para níveis inferiores àqueles do século XIX, o que poderia, por sua vez, dar aos patrimônios acumulados no passado uma importância inédita, e de uma possível tendência em direção a um mercado de capitais cada vez mais sofisticado, perfeito no sentido dos economistas, o que significa, lembremos aqui, que o retorno obtido é cada vez mais desconectado das características individuais do detentor e, assim, leva a uma direção rigorosamente inversa àquela dos valores meritocráticos, reforçando a lógica da desigualdade R maior que G. Veremos também no capítulo 12 que a globalização financeira parece engendrar um elo cada vez mais forte entre o retorno obtido e o tamanho inicial da carteira investida, e que essa desigualdade de rendimentos de capital constitui uma força de divergência adicional e extremamente inquietante para a dinâmica da distribuição mundial da riqueza no século XXI. Resumindo, o fato de a concentração da apropriação do capital neste início de século XXI ser sensivelmente menor nos países europeus do que foi na Belle Époque é em grande parte a consequência de uma combinação de acontecimentos acidentais, os choques dos anos 1914, 1945, e de instituições específicas, em particular no campo do direito fiscal sobre o capital e suas rendas. Se essas instituições forem comprometidas em definitivo, existe um grande risco de ressurgirem desigualdades de riqueza próximas daquelas observadas no passado, ou até superiores sob certas condições. Nada é certo nesse campo. Para ir mais longe, é agora necessário estudar mais diretamente a dinâmica da herança e depois a dinâmica mundial das riquezas. Contudo, uma conclusão clara surge desde agora. É ilusório pensar que existem, na estrutura de crescimento moderno, ou nas leis da economia de mercado, forças de convergência que conduzam naturalmente a uma redução da desigualdade da riqueza ou a uma estabilização harmoniosa.